Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional Palavra Viva. Estamos aí em mais um dia que o Senhor preparou e aqui nesse devocional você recebe uma palavra de Deus, uma resposta da sua oração, uma palavra profética para te ajudar na caminhada. Amém? Eu gostaria de fazer um convite muito especial para você. Hoje, sábado, nós temos o nosso congresso infantil na Igreja Apostólica Palavra Viva. É o primeiro congresso do Ministério Kids. Todos estão convidados a estar conosco. A igreja está localizada na Avenida Abílio Pedro Ramos, número 222, no Jaçanã. Nós teremos aí a presença da turminha do ED com a ministração. Começa às 18 horas o culto, a pastora Janice, a Maria Fernanda, a Ariane estão à frente deste trabalho e eu tenho a plena certeza que será uma noite sobrenatural e de muita palavra viva de Deus, de muita resposta de oração, onde nós vamos sentir a presença do Senhor e sermos renovados por Ele. Então traga o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, traga as crianças que você conhece para um tempo sobrenatural na presença do Senhor, amém? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor neste dia. Apresente o congresso junto comigo nessa hora, há poder na nossa oração. Nós já temos orado aí há vários dias, desde o lançamento aí deste projeto, desta obra aí que o Senhor colocou no coração. Nós já entramos em oração e a gente sabe que grandes coisas o Senhor vai fazer. Mas o inimigo, ele se levanta porque ele não se alegra. Com o crente avançando, Satanás não se alegra. E quantas coisas que você projetou fazer? Quantas coisas que você já desenhou para a tua vida e você não conseguiu fazer? Coloque na oração nesse dia. Deus age através da oração. Se tem uma coisa que Deus ouve é a nossa oração. Eu não sei quem é que está ouvindo, eu não consigo ver quem está escutando o devocional. Mas talvez você deve falar assim, Rodrigo, eu não sei orar. Sabe sim, você não conversa comigo? Você não conversa com seu pai? Você não conversa com a sua mãe? Você consegue conversar com Deus também, é do seu jeitinho. É da sua forma que Deus vai ouvir a tua oração. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus, vamos clamar a Deus. Maravilhoso eterno Deus, Pai querido. Senhor, estamos começando mais um dia, Pai. Obrigado, Pai, por mais um dia, por mais um sábado. Por mais um final de semana, Pai, abençoado. Muitos vão trabalhar hoje, muitos vão descansar, muitos vão passear com a família. E nós temos, Pai, o congresso na igreja. Eu peço a Ti, abençoa a liderança desse trabalho, abençoa a pastora Janice, a Ariane, a Maria Fernanda, todas as líderes do Ministério Infantil, todas as mães, todos os pais, todas as crianças, abençoa, que toda retaliação caia por terra em nome de Jesus, todo intento maligno para tentar paralisar, Pai, esta obra, nós repreendemos em nome de Jesus. Abençoa o Ed nessa hora, toda a sua família em nome de Jesus. Traga-o em segurança e o abençoe com toda sorte de bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada pessoa que vai participar, Pai, que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado em nome de Jesus. Prepara o coração das crianças, dos jovens, dos adultos que vão receber a palavra, que vão adorar, que vão louvar a Ti, que nada venha atrapalhar a ordem deste congresso em nome de Jesus e que o Teu nome venha a ser glorificado. E nesta hora, Pai, nós queremos orar, Pai, pela vida de cada ouvinte da Palavra Viva, deste devocional. Senhor, alcança com Teu poder nessa hora. Nós oramos juntos, Pai, porque respostas de oração já estão chegando, milagres já estão acontecendo, mudanças o Senhor já está operando. Espírito Santo de Deus, o Senhor pode ir
além, o Senhor pode fazer muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Por isso eu peço neste dia, Pai, alcança cada um, derrama da tua graça, derrama da tua força, derrama, Pai, saúde, vigor para os ossos dos teus amados, em nome de Jesus. Cada pedido de oração que o teu povo tem colocado, alcança, Pai. Alcança cada enfermo nessa hora, Aparecida, Pai, em nome de Jesus. O Lucas, Pai, a Kelly, Senhor, em nome de Jesus, faz uma obra sobrenatural e de diferença. O Pedro Luiz, Pai, a família Freitas, alcança nessa hora, em nome de Jesus. Cada família da Igreja Palavra Viva, Senhor, cada ministro, cada familiar representado, alcança nessa hora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu peço, faz uma obra sobrenatural e grandiosa, Pai, e de milagre e de mudança, porque eu sei, Pai, que o Senhor está conosco neste trabalho. Eu sei que o Senhor está à frente deste projeto. O Senhor vai além das minhas limitações, por isso ajuda, Pai. Fala conosco. Revela a tua palavra, Pai, nesse dia, em nome de Jesus. E abençoa, Senhor, a cada um com toda a sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos à palavra de hoje. Jó 42. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Diz assim: Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Glória a Deus. Só esse versículo. E muitos já devem ter escutado sobre Jó, ouvido a sua história. E Jó, ele é um livro bem grande, tem 42 capítulos. E bem lá no comecinho, a palavra fala acerca de Jó. Que Jó era um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus. Porém, o mal chegou na vida de Jó. O mal sucedeu à vida de Jó. E nesses 42 capítulos, a gente vê toda a trajetória que Jó viveu. Jó, ele perdeu tudo, ele era abastado, rico, tinha servos, servas, tinha gados, ovelhas, tinha tudo, não lhe faltava nada. Mas Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó. E a única coisa que Deus poupou foi a vida de Jó. E Jó, quando nós olhamos para a vida dele, ele é a própria imagem de alguém que perdeu tudo, que perdeu os bens, que perdeu a saúde, que perdeu a família, que perdeu a reputação. Os filhos dele morreram todos. A mulher dele, sabe o que ela disse para ele? Ei, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó falou bastante, 42 capítulos. E a gente, quando perde tudo, nós não conseguimos ver uma saída. E quando a gente olha lá no primeiro capítulo, a gente não consegue entender a dor de Jó, porque o que ele passou foi algo único. Mas a gente consegue compreender o quão difícil é passar por situações de perda.
E muitas vezes, quando nós lemos só aquela primeira parte do livro, a gente pode pensar: ah, é só derrota esse livro. Não. O livro ele não termina em derrota. A história de Jó não termina em derrota. A história de Jó ela termina em vitória. Ela termina em restituição. Sabe por quê? Porque mesmo perdendo tudo, Jó ele permaneceu fiel. Mesmo perdendo tudo, Jó ele não desistiu. Ele não murmurou, ele permaneceu fiel. Ele não abriu mão de quem ele era. Por conta do que ele perdeu. E quantas vezes nós mudamos por conta daquilo que a gente tem? Quantas vezes a nossa ação ela está baseada naquilo que nós estamos firmados? E quando a gente perde, acaba tudo, porque a gente estava firmado naquilo. Jó agiu completamente diferente disso. Ele não murmurou, ele permaneceu fiel, porque ele não estava firmado naquilo que ele tinha. Ele estava firmado em Deus. Mesmo no vale, Deus ele prepara o dia da virada. Mesmo na situação difícil, Deus ele prepara o dia da mudança. E no meio de todo aquele processo difícil que Jó viveu, eu estou falando um pouco mais devagar hoje mesmo, para você entender bem a palavra. Onde é que você tem colocado o teu coração? No que é que você tem firmado a tua vida? O que é que você tem feito da tua história quando as coisas dão ruim? Jó ele foi muito julgado pelos amigos, foi muito julgado. E ele poderia, nesse meio tempo, irmãos, guardar mágoa, rancor. Mas Jó preferiu liberar perdão. Eles falaram toda a sorte de coisas de Jó. Que Jó tinha pecado, que Jó isso, que Jó aquilo. Que o mal tinha vindo sobre a vida de Jó. Porque ele estava pedindo as roupas das pessoas que ele emprestava dinheiro. É uma das coisas que os amigos dele disse. Mas chegou um momento, eles falaram tanto, eles julgaram tanto a vida de Jó, que as orações deles foram interrompidas. E a única oração que Deus ia ouvir era do seu servo Jó. Quando Jó orou, o céu se moveu. E eu tenho uma palavra para você nessa hora. Que às vezes a chave da mudança da nossa vida, ela está na forma como nós tratamos os outros. Durante muito tempo eu quero compartilhar algo pessoal com você. Tudo aquilo que faziam para mim eu devolvia na mesma moeda. Ou até pior. Eu não aceitava nada. Não admitia nada. Só que a maturidade ela chega. Ainda tem muita coisa para mudar. Mas eu aprendi que a gente não deve pagar na mesma moeda. Ainda tenho muita coisa para amadurecer. Mas eu entendi, depois de tantos processos que eu passei, que o que vem até nós, vem conforme nós tratamos os outros. Tem um ditado que fala isso, né? Que eu trato os outros como eu gostaria de ser tratado. Aí eu te pergunto, como é que você tem tratado os outros? Porque o tratamento, o amor ao próximo, é uma plantação que a gente faz. E tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe.
E quem sabe o que tem plantado não tem medo da colheita. Jó, em nenhum momento ele revidou aquelas acusações. Ele poderia ter dito um monte para os amigos dele, mas ele escolheu permanecer fiel. Então, a forma que a gente trata os outros é a chave da nossa vitória, é a chave da nossa mudança. E sabe o que o Senhor manda falar para você nesse dia? Que enquanto você intercede pelos outros, Ele está mudando a sua história. O que o texto fala? O Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que antes possuía. Deus, ele não apenas devolveu o que Jó tinha perdido, porque Deus não apenas devolve, ele devolve multiplicado. E vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou pregador da prosperidade apenas, mas o nosso Deus é um Deus muito próspero. E isso que Deus fez na vida de Jó mostra que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Levanta a tua mão e profetiza isso sobre a tua vida. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. O seu final será diferente da situação que está hoje. Porque o que Deus vai derramar na sua vida não será igual ao passado, mas será em dobro. Recebe isso em nome de Jesus. O Senhor tem dupla honra para a tua vida. Uma porção dupla, uma provisão dupla para a tua vida. Em nome de Jesus. Talvez hoje alguém que está ouvindo essa palavra está se sentindo em ruínas como Jó estava. Mas a palavra, ela garante algo para você nesse dia. Ah, você não tem noção da alegria que eu estou sentindo com essa palavra. Há uma graça diferenciada de Deus no dia de hoje. Ele fala que o final da sua história será melhor que o do começo. Em nome de Jesus. E ele vai transformar esta falta em presença. Ele vai transformar este choro em alegria. Ele vai transformar essas cinzas em beleza. Ele vai transformar a perda em colheita. Em nome de Jesus. Deus, ele vai abrir portas ainda maiores para você. Hoje ele está virando o teu cativeiro, assim como ele virou o cativeiro de Jó. Ele está virando primeiro o teu cativeiro emocional, o teu cativeiro espiritual e depois o teu cativeiro financeiro. E ele fala que onde houve vergonha, virá honra. Onde houve perda, virá restituição dobrada. Onde houve silêncio, virá testemunho da parte do Senhor. Coloca aí, você que crê, eu vou contar o meu testemunho, eu contarei o meu testemunho. O fim de Jó não foi marcado pela dor, foi marcado pela fidelidade de Deus. A minha vida, a sua vida, não será uma vida marcada pela dor, será uma vida marcada pela fidelidade de Deus. Se Deus fez com Jó, também fará com você. Porque Deus não muda, por isso nós não somos consumidos. E porque Ele é o mesmo. Ele foi o mesmo ontem. É o mesmo hoje. E sempre será o mesmo Deus. Amém? Sela essa palavra no teu coração. Deus te abençoe grandemente. Compartilhe com um amigo, com um irmão essa palavra. E em breve estou aqui com mais um devocional Palavra Viva. Deus te abençoe.